pessoal, bem-vindos mais uma vez, dando continuidade aos nossos estudos, força para a gente gabaritar as questões de direito penal do nosso concurso de escrevente do TJ São Paulo. Agora nós vamos estudar o crime de corrupção passiva. É a conduta prevista no artigo 317 que prevê solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Prestem atenção, então, que aqui o legislador trouxe várias informações para a gente. Dois tipos penais em cima e, na sequência, na última parte, um outro tipo penal, um outro núcleo penal. Então, nós vamos quebrar esse artigo para a gente estudar. A conduta de solicitar ou receber para si ou para outrem, de forma direta ou indireta, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, vamos passar um risco no nosso dispositivo. Circular a palavrinha ou e, na sequência, aceitar promessa de tal vantagem. Nós estamos quebrando, então, a nossa análise na primeira parte e na segunda parte do dispositivo. Esta conduta do artigo 317, que trata da corrupção passiva, prevê a pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Aqui, o bem jurídico tutelado é a administração pública, mas, em especial, o regular desenvolvimento da administração. O sujeito ativo, aqui, mais uma vez, é o funcionário público, pois estamos diante, então, de um crime próprio. Aquela situação específica dos jurados que nós conversamos anteriormente, aplica-se aqui também. Ou seja, os jurados, eles podem ser responsabilizados criminalmente por corrupção passiva, conforme previsão do artigo 455 do Código de Processo Penal, que prevê o jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes togados, que é a redação dada pela Lei 11.689 de 2008. Pessoal, os jurados, então, do Tribunal do Júri, neste momento do exercício da função ou a pretexto desta função, do exercício desta função, eles são responsabilizados nos mesmos termos em que os juízes togados, ok? Então, não vamos esquecer dessa situação específica. E voltando ao nosso sujeito ativo, além do funcionário público, qual que é a situação do particular neste tipo penal? É a mesma que nós estamos estudando nos crimes anteriores. O particular responderá pelo crime previsto no artigo 317 como coautor ou partícipe, desde que tenha conhecimento da qualidade de funcionário público do outro agente, nos moldes do artigo 30 do Código Penal. Aqui, o sujeito passivo é o Estado, mas atenção, de forma mediata. E nós temos também como sujeito passivo o particular lesado, desde que não pratique o delito de corrupção ativa. Então, nós estamos estudando o crime de corrupção passiva, nós estamos estudando o crime de corrupção passiva, que possui o sujeito passivo, o particular lesado por esta conduta. Mas atenção, esse particular lesado por esta conduta somente será sujeito passivo desse nosso delito, desde que ele não pratique o delito de corrupção ativa. Aqui, o tipo objetivo é, da primeira parte, solicitar ou receber. Quem? O funcionário público para si ou para outrem, de forma direta ou indireta, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela quem? Da função. O que? Qual é o nosso objeto do tipo? A vantagem indevida. Ou, segunda parte do nosso tipo penal, aceitar. Aceitar o quê? Promessa de tal vantagem. Então, nós vamos estudar agora as condutas típicas do nosso
artigo 317, o núcleo do nosso tipo penal, que temos 3 então, solicitar, receber e aceitar promessa. A conduta típica solicitar significa que o agente público solicita a vantagem indevida, que pode ou não ser dada pela vítima. Aqui, a conduta receber, o terceiro oferece a vantagem indevida, que é aceita e recebida pelo funcionário. Já a conduta típica aceitar promessa ocorre quando o agente público concorda em receber a vantagem indevida prometida pelo terceiro. O terceiro que oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, responderá, atenção pessoal, pelo crime de corrupção ativa, que é a conduta prevista no artigo 333 do Código Penal, que dispõe o seguinte: oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Aqui no artigo 333, conduta da corrupção ativa, a pena é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. O parágrafo único prevê ainda que a pena será aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Mas fiquem tranquilos que o crime de corrupção ativa nós vamos estudar ele especificamente em outro bloco. Voltando ao nosso artigo 317, que trata do crime de corrupção passiva, nós estamos diante de um tipo misto alternativo, ou seja, ainda que o sujeito ativo, no mesmo contexto fático, pratique as 3 condutas previstas no tipo, haverá somente um crime. Então, se o sujeito ativo praticar as 3 condutas, solicitar, receber e aceitar promessa, ele responderá apenas por um único crime. O objeto material aqui é a vantagem, que pode ser de cunho patrimonial ou não. Mas qual vantagem? Aquela vantagem indevida, que não possui qualquer tipo de previsão no ordenamento jurídico. A expressão, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, o que significa? Nós conversamos no bloco anterior, mas aqui, voltando, só para a gente refrescar a memória, que essa expressão significa que o crime existirá mesmo que o autor, depois de nomeado, mas que ainda não tenha tomado posse, ou aquele que estiver de férias ou de licença, ele responderá por tal conduta. Aqui é necessário que a exigência ocorra em razão da função pública exercida pelo sujeito ativo. Então, pessoal, ainda que o funcionário público esteja fora da função, licença ou férias, ou antes de assumi-la, é nomeado, mas ainda não tomou posse, mas que ele faça em razão dessa função pública exercida, ele responderá por este delito. É necessário, então, que a exigência ocorra em razão da função pública exercida pelo sujeito ativo. Um exemplo que a gente traz para vocês é o seguinte: o magistrado está de férias, mas aqui ele solicita dinheiro do acusado para absolvê-lo. Estamos diante, então, do crime de corrupção passiva. A corrupção passiva, ela tem 2 modalidades. Como nós estamos vendo aí, temos a corrupção passiva própria e a corrupção passiva imprópria. Vamos estudar cada uma delas. A corrupção passiva própria é aquela situação em que o funcionário solicita, recebe ou aceita a promessa para praticar ato ilegal ou para deixar de praticar ato legal. Então, pessoal, corrupção passiva própria. Funcionário público solicita, recebe ou aceita a promessa para praticar ato ilegal ou deixar de praticar o ato legal. Nós estamos diante, então,
das 3 condutas previstas no nosso tipo penal. Um exemplo que eu trago para vocês é do escrivão que recebe dinheiro para retardar processo. Mas o que significa, então, a outra modalidade de corrupção passiva? A corrupção passiva imprópria é aquela em que o funcionário solicita, recebe ou aceita a promessa para praticar ato legal que iria regularmente praticar. Mais uma vez, estamos diante dos 3 tipos penais, mas aqui é para praticar ato legal que ele regularmente teria que praticar. Por exemplo, o juiz recebe dinheiro para dar celeridade ao processo. Ora, a celeridade do processo ela deve ocorrer regularmente. Então, aqui estamos diante de uma corrupção passiva imprópria. A corrupção passiva antecedente e subsequente são as outras modalidades do nosso tipo penal. A corrupção passiva antecedente, ela apresenta a situação em que o funcionário público solicita, recebe ou aceita a promessa antes de praticar ou omitir o ato. Mais uma vez, estamos diante das 3 condutas típicas do nosso artigo, mas aqui é antes de praticar ou omitir o ato. Já a corrupção passiva subsequente é aquela situação em que o funcionário público se vende, ou seja, ele solicita ou recebe a vantagem indevida após ter praticado o ato ou se omitido. Então, pessoal, nós temos que entender a expressãozinha. Se a corrupção passiva antecedente, o que significa a expressão antecedente? Antes. Antes do quê? O funcionário público ele vai cometer qualquer das 3 condutas típicas antes de praticar ou omitir o ato. Então, ele vai solicitar, receber ou aceitar aquela promessa antes de praticar ou omitir o ato. Já a corrupção passiva subsequente, a nossa expressão subsequente, ou seja, após. Então, aqui, o funcionário público se vende, ou seja, ele solicita ou recebe a vantagem devida posteriormente, a prática do ato ou da omissão. Então, aqui, o funcionário público solicita ou recebe vantagem devida após ter praticado o ato ou se omitido para tal. Esse nosso artigo ele é bem extenso, então nós vamos parar por aqui e vamos continuar no próximo bloco a análise do nosso crime de corrupção passiva. Espero vocês, fiquem aí com o artigo 317 aberto e a gente já vai continuar no próximo bloco. Um abraço.